Olá! Como interpretar o primeiro ano de governo Bolsonaro na área ambiental? Sobre isso a gente conversa com o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, o senador Fabiano Contarato, nosso convidado para esse programa, representante da Rede do Espírito Santo. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. O senhor, durante todo esse ano, fez uma série de audiências públicas, discutiu o tema na Comissão de Meio Ambiente. Qual a sua avaliação? Bom, na verdade, em 27 anos de criação do Ministério do Meio Ambiente, o presidente, antes de ser eleito, ele já almejava acabar com o Ministério do Meio Ambiente. Ele não conseguiu fazer isso de direito, mas ele está fazendo de fato. E eu pontuo como que ele está acabando com o Ministério do Meio Ambiente. Em que sentido? Ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental e ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento. E são três fatores de extrema importância. Eu fiz questão de pesquisar o número de autos de infração que eram lavrados pelo IBAMA e pelo ICMBio, ele girava em torno de 4.000 autos por ano. Caiu isso em menos de 2.000. Então, quer dizer, ele enfraquece os órgãos de fiscalização, aumenta o desmatamento e, consequentemente, aumenta o número de queimadas. Além desse aspecto da fiscalização, em qualquer área criminal, seja na área ambiental, seja em qualquer crime previsto tanto no Código Penal como nas legislações penais extravagantes ou especiais, você tem um tripé, que a penalidade é a última hipótese. É a hipótese mais gravosa, vamos dizer assim. Primeiro, o poder público ele tem que ser fiscalizador. Ele tem que ser presente para evitar que aquele desastre, aquele crime ambiental, no caso, aconteça. O senhor acha que isso já está sendo desmontado, intencionalmente? Intencionalmente, quando ele enfraquece o IBAMA e o ICMBio. Por exemplo, prova disso que em 6 estados da federação, funcionários dessas duas instituições representaram ao Ministério Público Federal por assédio moral coletivo contra o ministro do Meio Ambiente. Então, se ele enfraquece a fiscalização, aumenta o crime ambiental. Se ele acaba com o Departamento de Educação Ambiental, aumenta o crime ambiental. E se nós temos uma lei de proteção ambiental, que é a Lei 9.605 de 98, que ninguém no Brasil fica preso por ela, então nós temos um tripé que serve de combustível para fazer esse desmonte na área ambiental. Sem falar nisso, além disso tudo, nós temos que fazer uma ressalva da participação da sociedade civil. Né? Por exemplo, o CONAMA, que antes tinha 105 membros, passou a ter 23. A participação da população dos povos originários ou população indígena também caiu. Criminaliza-se ONGs. Há uma proliferação de autorização de agrotóxicos. Por exemplo, só esse ano foram autorizados 439 tipos de agrotóxicos diferentes. E o governo tem poder para fazer isso sozinho? Ele faz por decreto, aquilo que a gente pode impedir por aqui, por decreto legislativo para sustar esses decretos do presidente da República, a gente faz. O que não pode ser feito no aspecto do Senado, no âmbito legislativo, eu estou judicializando. Só eu, enquanto senador, só esse ano, eu já entrei com 25 ações na Justiça, no Supremo ou na Justiça Federal, em desfavor do presidente da República ou do Ministério do Meio Ambiente. Só na área ambiental já foram 11 ou 12 ações. E o senhor acha que o Senado está sensível a essas denúncias que o senhor apresenta? Eu acho que poderia ser mais proativo. Eu faço parte de uma comissão do meio ambiente que tem 34 senadores e que às vezes eu não tenho quórum para deliberar determinado projeto. Mas na hora que tem um crime ambiental, todo mundo quer aparecer. Né? Ele quer ter uma visibilidade, ele quer fazer CPI, quer dar entrevista, ele quer fazer um inquérito. Muito se diz que no Brasil a gente aprende com os desastres. Isso é um outro equívoco. Eu te pontuo. Só na área de extração de minério, eu convoquei o ministro de Minas e Energia e ele falou para mim, convocação, e ele esteve presente, ele falou, no Brasil tem 796 minas de extração de minério e não existe mina segura. No estado de Minas Gerais, em 2003, teve um desastre de extração de minério em Cataguases, depois teve em Miraí, depois teve Brumadinhos, depois teve Mariana, teve esse ano Barão de Cocais. Aí eu pergunto, o que o Congresso, o que o Senado e a Câmara dos Deputados fez para mudar a legislação?
absolutamente nada. Então, nós aprendemos com os desastres. Agora, nós tivemos esse crime ambiental, que é o derramamento de óleo, que eu presido essa comissão externa, que, infelizmente, também não está sendo feito absolutamente nada, e nem o próprio governo sabe o que motivou. Por que é tão difícil fazer alguma coisa, senador? O senhor disse, o senhor preside essa comissão, a gente viu catástrofes ambientais ao longo do ano, e muita polêmica em torno delas, se era culpa da ação governamental, se não era culpa, se aumentou as queimadas, se era uma questão ambiental, como defendia parte dos parlamentares, se era consequência do que o senhor está apontando como um descaso ou um intencional desmonte do setor. Por que, na hora de executar, o senhor presidindo essa comissão, foi tão difícil de fazer alguma coisa, vamos dizer assim? Porque, infelizmente, há outros interesses, né? Você tem aí que a marca desse governo é uma proteção à ala do agronegócio. A pauta não é ambiental. Então, isso é muito sério. Então, você vê que um governo que opera um verdadeiro desmonte na área ambiental, seja na proliferação de agrotóxicos. Quando eu falei do agrotóxico, são 439. Agrotóxicos do tipo atrazina, acefato, e que são proibidos na União Europeia e no Reino Unido. Em bom português, nós estamos comendo mais agrotóxicos Não agora. tem dúvida disso. A China esteve aqui, a China é um dos principais clientes do Brasil na área comercial, e esses crimes, e é muito bom que a população entenda isso, porque esses crimes ambientais, ele não atinge não só os biomas, mas vai refletir na economia do país. A China esteve aqui e ela rompeu com os Estados Unidos. Então, era uma boa oportunidade para o Brasil alcançar mais espaço. Ela esteve aqui e utilizou a palavra sustentabilidade no mínimo 7 vezes. E, ao final, disse, nós acreditamos numa economia verde. Eu fui o relator dentro da Comissão de Meio Ambiente, produzindo um relatório de quase 300 páginas, um trabalho científico, comunidade acadêmica, com mais de 100 técnicos, com consultores aqui do Senado, e apresentei na COP25 o relatório sobre as políticas públicas de mudança climática. E pela primeira vez na história, no Brasil, é que foi produzido um documento oficial aprovado à unanimidade no Senado, reconhecendo o desmonte na área ambiental. Porque até então era discurso ou da academia ou do governo que é negacionista, ou seja, então, nega bem ou mal, tudo. o Senado, nesse caso, se colocou internacionalmente. Eu queria perguntar isso para o senhor, porque a gente viu a discussão ambiental no centro de grandes polêmicas internacionais desse primeiro ano de governo. Perfeito. E, inclusive, de conflitos, de palavras, de apoio financeiro da França sendo cortado, toda uma discussão que girava em torno de que ações o governo brasileiro estava fazendo. Seu balanço dessa volta da COP, esse grande encontro internacional que aconteceu esse ano em Madrid? Foi uma vergonha para o Brasil. O Brasil entrou pequeno e saiu menor. O Brasil, que sempre exerceu um protagonismo na COP, sempre exerceu na defesa do meio ambiente, principalmente de forma sustentável, houve esse declínio e o mundo está sensível a isso. Prova disso que o Brasil sequer tinha um stand na COP. Eu fui fazer a apresentação desse relatório sobre políticas públicas de mudança de clima dentro de um espaço que era de ONGs. O Brasil não credenciou a sociedade civil para participar da COP. Então, o ministro foi para lá com um comportamento de extorsão, falando, se vocês derem dinheiro, nós vamos preservar. Olha, todo acordo, toda COP, seja em Kyoto, seja de Copenhague, seja o Acordo de Paris, sempre aquilo que as unidades das federações, aquilo que os países membros eles se propõem, são atos voluntários. É claro que nós podemos negociar de uma forma democrática a comercialização do carbono, a compensação, né, o pagamento por serviços ambientais. Isso é tudo muito saudável. Agora, não chegando impondo, é como se você extorquisse, falar, olha, se você quer que nós preservemos, você tem que pagar. Então, o Brasil, eu acho que o Brasil andou muito mal, está andando muito mal na área ambiental. O que eu posso imaginar? Eu falei em agrotóxico, você imagina que nessa água aqui, o herbicida que tem aqui dentro dessa água, ele é 300 vezes mais potente do que em qualquer outra parte do mundo. Eu tenho estudos do Ministério da Saúde que 270 pessoas morrem por ano com a utilização de agrotóxico. E esse número pode ser potencializado 50 vezes mais. E eu estou falando em morte. Eu não estou falando nem em aborto espontâneo, eu não estou falando em má formação da vida humana intraútero, e eu não estou falando nem em proliferação de câncer.
Então, quer dizer, ele está querendo extração de minério em terra indígena. Ele está falando em extração de petróleo na cabeceira do rio Amazonas. Então, o desmonte na área ambiental, ele perpassa por todos os biomas. E isso é muito sério. Isso é ter feito aqui uma denúncia muito contundente, inclusive de consequências para a saúde da população brasileira. Sim. Aproveito para lhe perguntar, em 2020 o senhor segue presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, até porque são mandatos de 2 anos. Qual a sua meta diante de todo esse cenário que o senhor tratou? Quais são as prioridades para a Comissão de Meio Ambiente em 2020 diante desse quadro? Por onde começar? Mas que a comissão, eu sempre, tão logo eu assumi, eu quero essa comissão proativa. Audiências públicas serão constantes e permanentes, mas não aquelas audiências com várias pessoas, porque senão você não dá tempo ao profissional que está ali. Então, eu limito em, no máximo, 4 profissionais, mas sempre eu demando à equipe que me traga uma proposição. O que nós podemos fazer? Por exemplo, eu quero abrir o ano para fazer audiência pública, para falar sobre os ataques aos ativistas que defendem o meio ambiente, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo vítimas de agressões físicas ou na sua própria, tanto na integridade física, como na saúde, como na vida humana e como na moral. Então, pelo que o senhor está dizendo, de alguma forma, com o apoio institucional de parte do Estado? Não tenho dúvida. Há o estímulo. A prova disso que foi o Estatuto de Desarmamento. Quer dizer, o decreto das armas estimula os fazendeiros a se armarem para agirem contra quem quer que venha ali tentar defender o meio ambiente, que é uma função do Estado. Isso não é função de ONGs. Isso não é função de ONGs. A Constituição Federal, no artigo 225, ela é clara quando diz que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, mas é dever do Estado, e o Estado está falhando. E a responsabilização do Estado se dá tanto por ação como por omissão, porque está expresso no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, que a omissão é penalmente irrelevante quando o agente tenha por lei obrigação de proteção, vigilância e cuidado. A União está falhando tanto no aspecto quando ele age violando o meio ambiente, quando ele deixa de agir, como é o caso no derramamento de óleo. Então, eu quero abrir falando sobre os agrotóxicos, falando sobre os ataques aos ativistas. Nós temos que ter uma proposição mais significativa. Eu sou o relator que institui o crime de ecocídio. A pena vai variar de 4 a 14 anos de reclusão. A multa ambiental, que hoje é de 50 milhões, passa a ser de R$1 bilhão. Então, nós temos ali, sou o relator também do pagamento por serviço ambiental, ou seja, nós temos que estimular a preservação, mata em pé, gera economia, e é perfeitamente possível caminhar de mãos dadas, preservando o meio ambiente e alavancando a economia, gerando emprego e renda. Senador, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Nós conversamos no programa Argumento com o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, e fizemos uma avaliação do primeiro ano do governo Bolsonaro na política ambiental e sobre as perspectivas para 2020 no trabalho da comissão. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente. Se quiser rever este programa ou outros da TV Senado, pode procurar a nossa página, senado.leg.br/TV. Pode seguir a gente lá no YouTube, o endereço aparece na sua tela e lá estão todos os vídeos. E você também pode falar com a gente pelo telefone 0800 61 2211, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada pela atenção e até a próxima.